Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje vamos para mais uma aula do nosso curso de latim. Hoje estamos na aula 75, que corresponde no livrinho do Paulo Roney a Lectio Vicesima Altera, a lição 22ª. Essa fábula é extraída do Liber Quartus, aí vai depender, neste livrinho aqui do Padre Roquette, essa fábula Homo et Colubra é a 16ª. Porém, lá no The Light Library é a 20ª. Por isso eu botei as duas numerações, porque dei preferência à número 20 como sendo a principal, porque esse livrinho meu já é bastante antigo. Ele é de quando? Vamos ver quando ele foi impresso. Não diz aqui. Não há indicação do ano de impressão. Mas aqui existe uma advertência do Roquette de 1836. Pode ser que esse seja o ano da impressão. É provável. O livro, como vocês podem ver, já é bastante maltratado pelo tempo. Então, pode ser que seja este o ano. E de lá para cá, houve alguns avanços na ciência o que dá a possibilidade de a gente ter descoberto novas coisas sobre Fedro. Nunca é impossível. Estamos entre as páginas 64 e 66 do Gradus Tertius. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever aqui. Lembre-se que temos 74 aulas antes dessa. Muito provavelmente, se você não tem noção nenhuma de latim, essa aula não lhe será muito útil. Eu aconselho a voltar na playlist, que eu vou deixar afixada aqui no fim da aula, e fazer todas as lições. Não se esqueçam do triplo C. Curta, comente e compartilhe. E também inscreva-se aqui no canal. Vamos para a Lectio. Essa é a página Homo et Colubra. E aqui está. Eu deixei a última sem fazer, vamos fazê-la. Respondit nequis discat prodesse improbis. Então vamos lá, aquele nosso costumeira divisão. Começa do fim para o começo. Improbis é dativo, e aí ele tem esse i longo. Improbis. Prodesse, provavelmente aqui faz uma elisão. Vamos ver. Então, aqui. Dois, três. Esse A aqui do discat, ele é longo. Não o A é longo, a sílaba é longa, porque tem ela é fechada, termina em consoante e a seguinte começa em consoante. Aqui é vogal, e vogal geralmente acontece a elisão. Não é obrigatório, mas geralmente acontece. Aqui você tem o quis, que tem consoante e consoante, então essa vogal vai ser longa. Você já pode separar aqui. O né é longo, dit vai ser longo porque a seguinte termina em consoante, começa em consoante. E aqui você tem uma sílaba longa, outra sílaba longa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então estamos concluída. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concluímos a escansão desse último verso. Homo et Colubra. Qui ferti malis auxilium post tempus dolet. Gelo rigentem quidam colubram sustulit, sinuque fovit contra se ipse misericors, namque ut refecta est, nequit homine protinus. Hanc alia cum rogaret causam facinores respondit. Nequis discat prodesse improbis. A moral está logo aqui no início. Diz Fedro:
Qui ferte males auxilium, qui ferte auxilium males, quem ferte é trazer, quem leva ou traz, porque é a mesma palavra para levar e trazer. É como em italiano, a palavra é porta-te. Que porta auxílio. Ai malvagi, que pode ser leva ou traz. Quem leva ou quem traz, o sentido é de dar, né? Qui date auxílio males é quem dá, quem ajuda os maus, né? Quem dá, porque aqui é dativo. Ferte o que? A quem? Quem traz auxílio para os maus? Uma tradução seria quem auxilia os maus, post tempus dolet. Depois de um tempo, sofre, sente as dores. Quem ajuda os maus, sofrerá depois. Gelo rigente, quidam colubram sustulit. Vamos lá. Quidam sustulit, colubra rigentem gelo. O gelo aqui é dativo. Dativo não, ablativo. Ele é um neutro de quarta declinação. O U na quarta declinação é longo no nominativo. Nominativo, vocativo e acusativo é gelo. E o ablativo é gelo também. Então, quidam, alguém, sustulit, sustulit é do mesmo de fer, daqui de ferte, que a forma do passado muda o radical. A forma é subfero, é sustentar. Então, alguém cuida na verdade é um certo. Quidam homo, está subentendido homo, né? Certo homem sustentou uma cobra congelada por causa do gelo. Aqui poderia também, talvez, ser um ablativo de lugar, né? Certo homem sustentou uma cobra. Sustentou no sentido de abraçar, de abraçar. Ele pegou e sustentou a cobra congelada por causa do gelo. Sinuque foit, foel significa aquecer. Então, sinuque foit, aqueceu e aqueceu, sinuque, aqui é o et, né? Et sino foit. Aqueceu, sustentou a cobra congelada por causa do gelo e sustentou-a no seio, no peito, sinuque. Contra se ipse misericors. Ele é misericordioso, sustentou-a no seio contra si mesmo, contra no sentido de abraçar, de deixar perto. Namque, ultra effecta est, nequit homine protinus. Então, e depois, e então, ultra effecta est, como estivesse refeita, né, restaurada, nequit homine protinus, matou o homem imediatamente. Hanc alia cum rogaret causam facinoris, alia cum rogaret hanc causam facinoris, uma outra cobra, como pedisse hanc causa facinoris, a causa, esta causa de má ação, facinus é uma ação, mas também tem simplesmente ação, pode ser. Mas também pode ser uma ação errada, né? Daí vem a palavra facínora em português, aquele que produz, que atua de forma malvada. Então, alia cum rogaret hanc causam facinoris, uma outra, como pedisse esta
este motivo aqui, fica estranho esse rank, causa-me, porque ele indica um demonstrativo, né? Mas aí fica feio para a gente traduzir em português. Uma outra, como o P disse, o motivo desse mau ato, dessa má ação, responde-te. A outra respondeu. Ne quis discat prodesse improbis. Veja aqui, prodesse, o acento daqui, porque veja, a sílaba é travada, tem dois S's. Para que não, ne, para que não, quis, para que não alguém aprenda. Então, aqui a gente não vai traduzir, obviamente, para que ninguém, porque não pode, lembre-se, eu disse na aula passada, não pode haver duas negativas em latim. Você só nega uma vez. Ne quis discat, para que ninguém aprenda. Na verdade, talvez o sentido seja melhor traduzir na afirmativa. Para que se aprenda a não ser útil aos malvados. Para que se aprenda, para que se saiba que não se deve ser útil aos impróprios. Então, vamos lá. O ne não vai negar o quiz, vamos deixar assim. Deixa eu ver aqui qual foi a sugestão que deu o Roqueta. Ele não dá nenhuma, mas parece que o Roney sugere alguma coisa. Vamos ver aqui o que é que o Roney nos diz. Aqui ele diz, ne quis para que ninguém. Aí ele sugere subentender a fake rock. Eu fiz isso, ne quis discat prodesse improbis. Fiz isso para que ninguém, eu continuo achando ruim, para que ninguém aprenda a ser útil aos malvados. Então, eu fiz isso para mostrar que não se deve ser útil aos malvados. Porque qui fert malis auxilium post tempus dolet. Quem faz o bem aos maus, depois com certeza sofrerá. Acho que está de bom tamanho, né? Vamos continuar com a aula. Aqui tem sobre a formação dos advérbios. A gente já tem alguns advérbios que são advérbios em latim. O nono, por exemplo, a gente não vai tratar dessa formação. Mas geralmente a gente vai tratar dos advérbios como advérbios de modo, né? Como o forte, ideo, ita, mérito, que já são advérbios. Mas há advérbios derivados de substantivo, que é normalmente o ablativo. O ablativo é um adjunto circunstancial. Quem é que indica a circunstância? O advérbio. Então, o ablativo das declinações já é meio que uma formação do advérbio. Então, aqui, por exemplo, você tem o mérito. Merecidamente, mas você pode dizer com mérito. Os advérbios derivados de adjetivos da primeira classe terminam geralmente em E. Então, você tem estudiosos, estudiosa, estudiosum, faz estudiose. Diverse, de diversos, diversa, diversum. Então, geralmente o que a gente faz é, nos adjetivos de primeira classe, substitui a terminação do feminino, estudiosa. Por que do feminino? Porque a gente vai ver nos outros adjetivos que vai funcionar assim. E substitui a terminação do feminino a pela terminação e, que é formadora de advérbio. Nos adjetivos da segunda classe, normalmente a gente usa o ter ou iter. Então você tem patiens, patienter. Fortis substitui o is por iter, fortiter. Então, alguns advérbios não obedecem à regra. Assim, temos contínuos, raros, secretos. Temos contínuo, raro, secreto. Bônus da bene. Facilis da facile, que deveria ser faciliter, porque ele é de segunda classe. O bônus deveria ser bone, e no entanto é bene. Certo? E breuis é breui, na forma do ablativo. Então, é sobre um geral sobre a formação dos advérbios. Ali está proposta alguns desses exercícios.
sobre o material. Essas interrogações eu não disse nas outras vezes que ela apareceu, mas o ideal, o bom, era que você respondesse em latim. Quis sustulit colubram? Colubram, esqueci de dizer, uma cobra. É daí que vem a nossa palavra cobra, né? Aí tem colubram, colubra, serpens. Erat, né? Esse aqui é o de pergunta, né? Erat ne prudens homo misericors? Quod primo misericordia habuit? Cur colubra hominem bonum nequit? Aí tem o que ela diz no fim do texto. E aqui estão exercícios de gramática. Vai formar advérbios com adjetivos, com os dos adjetivos seguintes. É só olhar antes no momento anterior, que está lá como se formam os advérbios. E esse daqui é a recapitulação. Jogos sobre os pronomes, jogos dos numerais, jogos dos advérbios e um quebra-cabeça. Vejam, aqui ele diz para substituir as duas palavras que estão em negrito, só que aqui botaram dixerunt non. Não é essa, aqui é natiranae. Aí vai ter nuenet pilis defectus pectine. Todas essas coisas a gente já viu nas lições equivalentes, que eu traduzi e disse que isso aqui equivale a tal coisa, isso aqui equivale a tal coisa. Aqui, animal lanigerum, non umquam. Então, é só voltar para as lições em que apareceram essas coisas aqui e olhar o que é que equivale a natiranae, pilis defectus, animal lanigero e non unquam. E a gente chega ao final dessa lição de hoje. Foi uma lição rápida, afinal não havia muita complicação no texto de Fedro, mas o importante é a gente se atentar para uma coisa. Quando a gente faz um bem desarmado para um malvado, é muito provável que a gente receba ingratidão. É bem verdade também que o bem tem um ditado hebraico no Pirkei Avot que diz que a recompensa de uma boa ação é simplesmente a boa ação praticada. Então, a pessoa que faz o bem esperando um retorno, esperando receber um bem de volta, não praticou um bem. O bem tem que ser, o bem para ser bem tem que ser desinteressado, como diz, acho que é Tomás de Aquino na Suma Theologiae, diz que bonum est diffusivum sui. O bem é autoexpansivo, o bem se difunde sozinho. Então, no sentido de que ele não precisa de ser retroalimentado por outros bens, você faz o bem, recebe o bem. O bom é que isso aconteça, mas a gente também não deve limitar a nossa ação a simplesmente ser recompensado pelo bem que fazemos. Faça o bem sem olhar a quem e você vai ser seguramente muito feliz. Ainda que a gente encontre muito mais cólubra aí na nossa vida do que homines probi. Mas, ainda assim, eu acho que a gente deve fazer o bem. Porque o bem é como uma chama de uma vela. Se você estiver num quarto muito escuro, mas muito escuro, e acende uma única velinha, ela é suficiente para talvez iluminar uma esfera de 50 centímetros de raio. Mas se você tem outras tantas velas e você com a chama dessa vela vai passando para as demais, o quarto se enche de luz. Mas note que você pega da chama que tem na vela e vai passando. Essa chama que é difundida, ela não diminui, mas a claridade aumenta à medida que você difunde. Por isso, talvez Santo Tomás de Aquino tenha pensado nisso. Bonum est diffusivum sui. Ele se difunde, mas não diminui por conta disso. Salute omnes.